A doutrina da salvação pela fé em Cristo prova que o livre-arbítrio é falso. Em Romanos 3, verso 21 a 25, Paulo proclama com toda a confiança: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Essas palavras são como um raio contra a ideia do livre-arbítrio. Paulo faz distinção entre a justiça conferida por Deus e a justiça que vem mediante a observância da lei. O livre-arbítrio só poderia ser uma realidade se o homem pudesse ser salvo mediante a observância da lei. Não obstante, Paulo demonstra claramente que somos salvos sem dependermos em absoluto das obras da lei. Não importa o quanto possamos imaginar um suposto livre-arbítrio capaz de praticar boas obras ou de tornar-nos bons cidadãos. Paulo continua asseverando que a justiça dada por Deus é de natureza inteiramente diferente. É impossível que o livre-arbítrio consiga resistir a assaltos de versículo como esses. Estes versículos desfecham ainda outro raio contra o livre-arbítrio. Neles, Paulo traça uma linha distintiva entre os crentes e os incrédulos. Romanos 3, verso 22. Ninguém pode negar que o suposto poder do livre-arbítrio é bem diferente da fé em Jesus Cristo. Mas sem fé em Cristo, conforme Paulo esclarece, ninguém pode ser aceito por Deus. E se alguma coisa é inaceitável para Deus, então é pecado. Não pode ser algo neutro. Por conseguinte, o livre-arbítrio, se existe, é pecado, visto que se opõe à fé e não redunda em glória a Deus. Romanos 3,23 constitui-se em mais outro raio. Paulo não diz todos pecaram, exceto aqueles que praticam boas obras mediante seu próprio livre-arbítrio. Não há exceções. Se fosse possível nos tornarmos aceitáveis diante de Deus, através do livre-arbítrio, então Paulo seria um mentiroso. Ele deveria ter dado margem a exceções. No entanto, Paulo afirma categoricamente que em face do pecado ninguém pode realmente glorificar e agradar a Deus. Todo aquele que agrada ao Senhor deve saber que Deus está satisfeito com ele. Porém, a nossa experiência nos ensina que coisa alguma em nós agrada a Deus. Pergunte àqueles que defendem o livre-arbítrio se existe neles alguma coisa que agrada a Deus. Eles serão forçados a admitir que não existe. E é isto que Paulo claramente afirma. Até mesmo aqueles que acreditam no livre-arbítrio precisam concordar comigo que não podem glorificar a Deus, contanto, apenas com seus próprios recursos. A respeito de seu livre-arbítrio, eles têm dúvidas se podem agradar a Deus. Assim, eu provo com base no testemunho da própria consciência deles, que o livre-arbítrio não agrada a Deus. Apesar de todos os seus esforços e de seu empenho, o livre-arbítrio é culpado do pecado de incredulidade. Portanto, vemos que a doutrina da salvação pela fé é completamente contrária a qualquer ideia de livre-arbítrio. Aqueles que pregam o livre-arbítrio afirmam que se não há livre-arbítrio, então também não há um lugar para o mérito ou para a recompensa. O que dirão os defensores do livre-arbítrio a respeito da palavra gratuitamente, em Romanos 3,24? Paulo diz que os crentes são justificados gratuitamente por sua graça. Como interpretam por sua graça? Se a salvação é gratuita e oferecida pela graça divina, então não se pode conquistá-la ou merecê-la. No entanto, Erasmo argumenta que a pessoa deve ser capaz de fazer alguma coisa a fim de merecer a sua salvação, ou ela não merecerá ser salva. Erasmo pensa que a razão pela qual Deus justifica uma pessoa e não outra é que uma delas usou de seu livre-arbítrio e tentou tornar-se justa, enquanto que a outra não o fez. Ora, isso transforma Deus em alguém que diferencia pessoas, ao passo que a Bíblia ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Erasmo e algumas outras pessoas como ele admitem que os homens conseguem fazer muito pouco através de seu livre-arbítrio para obterem a salvação. Afirma que o livre-arbítrio tem apenas um pouco de merecimento, não é digno de muita recompensa. E não obstante, ainda pensam que o livre-arbítrio torna possível as pessoas tentarem encontrar a Deus. Imagina igualmente que se as pessoas não tentam encontrá-lo, cabe exclusivamente a elas a culpa se não recebem a graça divina. Portanto, se importam se esse livre-arbítrio tem grande ou pequeno mérito, o resultado é o mesmo. A graça de Deus seria obtida por meio do livre-arbítrio. Todavia, Paulo nega toda a noção do mérito quando afirma que somos justificados gratuitamente.
Aqueles que dizem que o livre-arbítrio possui apenas um pequeno mérito erram tanto como aqueles que dizem que ele possui muito mérito, pois ambos ensinam que o livre-arbítrio tem mérito suficiente para obter o favor de Deus, portanto em quase nada diferem um do outro. Na verdade, esses defensores da ideia do livre-arbítrio nos dão um perfeito exemplo do que significa saltar da frigideira para dentro do fogo. Quando dizem que o livre-arbítrio tem apenas um pequeno mérito, pioram a sua posição ao invés de melhorá-la. Pelo menos aqueles que dizem que o livre-arbítrio envolve um grande mérito, os chamados pelagianos, conferem um elevado preço à graça divina, porquanto concebem que um grande mérito é necessário para alguém obter a salvação. Todavia, Erasmo barateia a graça divina, dizendo ser possível obtê-la por meio de um débil esforço. No entanto, Paulo transforma em nada essas duas ideias usando apenas uma palavra, gratuitamente, Romanos 3:24. Mais adiante, em Romanos 11:6, ele declara que a nossa aceitação diante de Deus depende apenas da graça de Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O ensino paulino é perfeitamente claro. Não existe tal coisa como mérito humano aos olhos de Deus. Sem importar se esse mérito é grande ou pequeno, ninguém merece ser salvo. Ninguém pode ser salvo através das obras. Paulo exclui todas as supostas obras do livre-arbítrio, estabelecendo em seu lugar apenas a graça divina. Não podemos atribuir a nós mesmos a menor parcela de crédito para a nossa salvação. Ela depende inteiramente da graça divina. Amém. Só lhe deu glória.